Olha só isso. Desde manhã, quando eu acordei, eu tô com a imagem de uma pessoa na minha mente. Levantei, fui para a cozinha fazer meu café, tô lá fazendo café e a imagem está na minha mente. E eu já vou te falar quem é, segura um pouquinho aí. Depois do café, fui com a esposa no mercado. Chegou no mercado, tum! A imagem está na mente e o incômodo no coração. Não sei se já aconteceu isso com você, talvez sim. Mas olha só, voltei do mercado, tô aqui com a família, estamos nos preparando para sair e a imagem está na minha mente e o incômodo no coração. Logo eu percebi que o Espírito Santo está me incomodando acerca disso. Falei, vou gravar um vídeo, porque eu sei da responsabilidade. Pastor Vagnão, quem é que você está pensando? Quem que não sai da sua mente? Olha aqui, Pastor André Mendonça, ministro do STF. Olha aqui. Imagine você o tamanho da responsabilidade que está sobre a vida desse homem, principalmente nos dias de hoje. Olha só aqui, que eu leio depois disso, né? Falei, meu Deus do céu, olha só. Quem tem um pouquinho assim de discernimento espiritual já vai entender por que eu estou gravando esse vídeo aqui. Preste atenção, olha só. Piloto identifica falha mecânica em avião que levaria André Mendonça, né, relator do caso do Banco Master. Quem tem um pouquinho assim de entendimento já sabe. O voo no qual levaria André Mendonça de Brasília para o Rio de Janeiro foi abortado antes da decolagem e o ministro embarcou em outro avião para chegar ao destino. Meu Deus do céu. O voo foi abortado, meu irmão. O André Mendonça já estava dentro da aeronave. Quem tem um pouquinho de discernimento já sabe. O Espírito Santo está me incomodando aqui que nós devemos levantar um clamor pela vida dele. Ore pela vida desse homem de Deus. Porque ele está, né? Ele é o relator de um caso que, depois de resolvido, um caso que depois de julgado e bem julgado por um juiz honesto, pode dar um novo rumo para o Brasil. Essa é a verdade. Não é qualquer caso, não é qualquer situação, é algo muito grande, meu irmão. Então, é necessário que nós tenhamos entendimento agora, né? Diante de Deus, diante dos homens, e oremos pela vida dele para que Deus o cubra com o seu sangue, para que Deus o livre da morte, para que Deus o livre do homem mau. Deixa eu ler o restante da matéria aqui, só para você entender, olha só isso. O ministro André Mendonça estava a bordo de uma aeronave da empresa Latam, com destino ao Rio de Janeiro. A viagem tinha como motivo um curso ministrado por Mendonça nessa sexta-feira. No entanto, aquele voo não saiu do chão, porque o piloto identificou uma falha mecânica minutos antes da decolagem. E se tivesse decolado, o que poderia ter acontecido? Nós já sabemos da história de um ministro aí, um ex-ministro do STF, que teve um acidente de avião e perdeu sua vida. Por que será? Que Deus livre André Mendonça do homem mau. A viagem foi remarcada para amanhã desta sexta. Mendonça embarcou em outro voo e já está no Rio de Janeiro, onde ministrará uma palestra. A empresa aérea não se posicionou. Irmão, eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Sabe por quê? Porque a fúria de Satanás contra a vida dele deve estar muito grande. E não é só Satanás, não. Quando se fala de inimigo, são pessoas também. Você imagine a quantidade de gente aí que pode ir para o chilindró se um homem justo julgar essa causa que está na mesa dele. Se um homem temente a Deus. Agora, olha esse vídeo aqui, onde ele fala sobre essa questão de julgar. Olha só. Queridos. Peraí. Estava aqui agora. Vou achar o vídeo aqui para você ver. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Olha aqui.
só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos. E acho que esse é o papel de um bom juiz. Fazer o certo. O papel do bom juiz não é ser estrela. Olha isso. É simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. E como eu sou cristão, pedindo a Deus que eu julgue de forma certa. Reconhecendo ao mesmo tempo que não somos perfeitos. Como eu sou cristão, a Bíblia nos ensina que tudo que fizermos precisa ser feito para a glória de Deus. Seja você um pedreiro, um mecânico, um youtuber, um ministro do STF, quando você veste a camisa do Evangelho, você tem que fazer o que você faz para a glória de Deus e fazer como se estivesse fazendo para Deus. Imagine o tamanho da responsabilidade de André Mendonça sentado naquela cadeira, sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Meu irmão, vamos orar por ele, para que Deus o conserve, para que Deus o livre, para que o livramento do Senhor esteja sobre a vida dele. Como eu disse para você, ele está julgando um caso que pode dar um novo rumo para a nossa nação, uma nova perspectiva. Imagine o tamanho do levante, né, desse principado de corrupção que domina sobre o Brasil, mas que vai cair por terra em nome de Jesus. Uma outra coisa importante é dizer: aquele que está em André Mendonça é maior do que aquele que está no mundo, que fique bem claro isso para os inimigos. E toda a tentativa contra a vida dele será frustrada, porque ele é um homem de Deus. Ele é um homem que carrega a palavra de Deus. É um ministro do Evangelho. Irmãos, não foi à toa eu ter acordado de manhã e ficar lembrando da imagem dele. O Senhor está movendo, o Senhor está levantando um povo, intercessores que estão me assistindo aqui, orem por ele. Orem para que o Senhor o proteja. Eu quero ler para você aqui, ó, que está escrito em Romanos 8, 26, 27, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quem o Espírito usa para interceder? Eu e você. Ele incomoda o coração. Aí você está aí com a imagem da pessoa da cabeça, está pensando em alguma coisa, na situação, você pensa que é coisa da cabeça, e é o Espírito de Deus direcionando você aonde você deve orar. Ele coloca as palavras na sua boca, ele direciona completamente. E eu vejo essa situação do pastor André Mendonça, né, que aconteceu comigo hoje, está acontecendo, exatamente como isso. Deus direcionando. Pastor Vagnão vai lá, avisa o povo. Toca essa trombeta para eles. Orem pelo meu servo lá. Há uma guerra acontecendo espiritual, meu irmão. E nós não vamos desistir da nossa nação. Amém? Nós não vamos desistir de ver o Brasil livre das garras dessa potestade de corrupção. Que Deus use o pastor André Mendonça poderosamente para a glória de Deus. Eu oro a Deus pela vida do pastor André Mendonça, que está lá no STF. O Senhor o colocou lá, nessa posição. O Senhor é que está dando essa situação para ele resolver. O Senhor já o ensinou. O Senhor já depositou no coração dele aquilo que o Senhor quer que ele faça. Por isso, ó Deus, conserve ele, Deus, diante do Senhor, que ele possa ter os seus olhos, que ele possa ter, ó Deus, o coração inclinado
ao teu coração, que nesse momento, ó Deus, o Brasil possa, ó Deus, através da vida dele, ter uma nova rota, um novo rumo, Senhor. Que esse espírito de corrupção caia por terra, nós declaramos isso no nome de Jesus. Não prevaleça. Nenhuma arma forjada contra o teu servo prevalecerá. Deus, nós o abençoamos, em nome de Jesus. Nós abençoamos o pastor André Mendonça, em nome de Jesus. Toda aeronave que ele for embarcar, todo carro que ele for entrar, todo caminho por onde ele for passar, esteja, Deus, escoltado pelos teus anjos, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, usa o teu servo para libertar o Brasil. Usa, a autoridade que o Senhor deu a ele naquele lugar para fazer aquilo que glorifica o teu nome, Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te fortaleça, pastor André Mendonça. Em nome de Jesus. Irmãos, o Brasil é de Jesus. Até o próximo vídeo.